Célia pode abrir aí, né? Um calendário é coisa precisa. Anos, meses, dias, horas, que são marcados com números. Esses números medem o tempo. Mas os pedaços de tempo são bolsos vazios. Nada há dentro deles. O bolso vazio do tempo se torna parte do nosso corpo quando o enchemos com vida. Aí o tempo não mais pode ser representado por números. O tempo aparece como um fruto que vai sendo comido. É belo, é colorido, é perfumado. Mas é preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler todos os livros que desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. E é com palavras do nosso querido Rubem Alves que inauguramos o Metacast, o podcast da editora Metanoia. Neste momento, convido a todas, todos e todes a estarem conosco e a conhecerem um pouco da história da editora Metanoia. Editora Metanoia que hoje, dia 2 de dezembro de 2024, completa 15 anos de existência e de resistência cultural no âmbito da literatura. Para isso, nós vamos bater um papo muito interessante com o querido Roberval Rubens, que é teólogo, poeta, autor dos livros Cultura do Encontro e Serviço, A Compaixão de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré nos ensinou, Poesia, Linguagem, Travessia, Vida, e Um Passo e um Beijo, um convite ao perdão, à luz da oração e da paz. O Roberval ele tem um papel muito especial nesta data de aniversário da editora Metanoia. E nós vamos conversar com ele, mas antes eu preciso dar 2 avisos aqui. Primeiro, nossa loja está em promoção com livros de até 80% de desconto. Então, você que já é leitor e leitora da Metanoia, ou que quer ser, esta é a melhor oportunidade. Entre na nossa loja.metanoiaeditora.com e procure lá os títulos de sua preferência. Será um prazer te atender. E uma outra novidade é, como entramos em dezembro, o mês do Natal, sortearemos um copo térmico com caixa de som personalizado e mais um vale de compras de R$100 na loja da nossa editora, para você entrar dezembro aí lendo livros da editora Metanoia. Antes de passar a palavra para o querido Roberval, eu vou fazer minha audiodescrição para os nossos ouvintes não videntes. Eu sou Léa Carvalho, sou publisher da editora Metanoia, sou uma pessoa baixinha, gordinha, de cabelo grisalho,
com alguns cachinhos, tenho sardas no rosto, uso óculos, tenho um sorriso largo e estou usando uma calça caque com uma blusa cor de laranja. Então, Roberval, vamos conversar um pouquinho sobre o início da metanoia? Vamos, boa noite, é um prazer estar aqui com você, minha amiga. Com certeza. E assim, eu me emociono muito quando fala esse nome, Editora Metanoia. Como a gente, há 15 anos atrás, começamos a conversar sobre a importância de um espaço que acolhesse os escritos, os textos da teologia inclusiva, né? E a gente participava naquela época de uma comunidade inclusiva, comunidade Betel, aqui do Rio de Janeiro. E foi muito importante, essa conversa germinou na Editora Metanoia, que você e a Maria Luísa conduzem até hoje, né? Com muita alegria para os autores que publicam textos que fazem parte de uma teologia arejada, uma teologia diferenciada e inclusiva, que a gente denomina assim, dessa forma, né? Que maravilha, é isso mesmo. Eu olho para você, Rob, e eu lembro com muito carinho desse tempo, né? Um tempo de muitas descobertas, um tempo de militância, né? Uma militância coesa, comprometida com o que a gente entende por cristianismo, né? Sim. Que é braços abertos para todos. E foi um tempo de uma convivência tão frutífera e que eu lembro a gente se reunido um dia na casa do pastor Márcio Retameiro, né, e conversando sobre os textos, os belíssimos textos que à época ele escrevia, e a sua sugestão, né? Olé, Maria Luísa já é profissional do livro, então por que a gente não pode abrir uma editora e publicar os textos do pastor Márcio, né, e tantos outros textos que servem à nossa visão de mundo e que a gente ainda não tem acesso, né? Então foi a partir dessa conversa que dois casais, Lé e Maria Luísa, Roberval e Gessé, né, se uniram e projetaram e reuniram recursos para a criação da nossa editora Metanoia. Metanoia era uma palavra que circulava muito entre a gente, Sim. né? E que significa uma nova forma de pensar, correção de rumos, conversão, não é? E não tivemos dúvidas, né? Como é que seria o nome da nossa editora? A editora Metanoia, porque confluía para tudo que nós estávamos vivendo naquele momento, né? Um momento de corrigir rumos, de olhar a vida de uma maneira mais aberta, sem o peso, para dois casais homoafetivos, né? Sem o peso do autopreconceito, mas se entendendo a sua própria sexualidade, o seu amor, as suas descobertas, também como bênção, né? Sim. Bênção de Deus. E foi a partir dessa premissa que nós nos unimos, esses dois casais, né, se uniram e formaram a editora Metanoia, né? O dia 2 de dezembro, ele marca o nosso início, porque foi no dia 2 de dezembro que saiu o nosso CNPJ. Então é o início oficial da editora Metanoia, mas que foi gestada alguns meses antes, a partir dessa conversa que nós tivemos, né? E que, enfim, confluiu para que esses 15 anos eles fossem calçados, né, a partir dessa nossa história comum. É por isso que a gente não poderia deixar de reconhecer a importância tua e do Gessé nas nossas vidas, no início da editora, o tanto que vocês investiram financeiramente, emocionalmente nesse projeto, e a gente sabe que vocês tinham outros projetos de vida, né? O destino levou vocês para fora do país. Sim. E aí a gente teve que se desligar juridicamente, né? Sim. Desse projeto. Vocês deixaram de ser os nossos sócios e foram viver outras aventuras lá na Ásia, né? Mas
deixando aqui em terras brasileiras essa semente, né? Uma semente que hoje você vê germinar, né? São 15 anos de estrada. E posso te dizer, e você tem acompanhado esses 15 anos, que nem sempre foi uma estrada lisinha, né? Asfaltada, fácil de viajar, mas uma estrada que nos mostrou muitos percalços, né? Várias vezes nós tivemos que optar entre um caminho e outro, várias vezes tivemos que retroceder por encontrar alguns obstáculos intransponíveis, mas nunca faltou o desejo de levar essa nossa missão adiante. E para nós é muito gratificante ter você como um dos pais da nossa editora, e mais do que isso, alguém que a vida levou para tantos lugares do mundo, mas que retornou para a Metanoia como um autor. É um privilégio, né? E eu queria justamente que você falasse sobre isso, né? Você viu a Metanoia nascer, você acompanhou alguns dos nossos percalços, da nossa caminhada, dos nossos sonhos, né? Essa construção inicial, e depois você retorna como um autor, um teólogo, alguém que tem uma intencionalidade no campo da literatura e da inclusão. Fala um pouquinho sobre isso. Ai, Léa, eu sempre me emociono muito quando a gente se encontra, né, para falar sobre esse sonho, né, que germinou há 15 anos atrás. E por que esse sonho? Porque nós, como cristãos, né, cristãos e cristãs, né, então a gente tem um sonho de um mundo melhor, né, de um mundo que não seja autoritário, que não seja homofóbico, né, que não seja misógino e tantos outros adjetivos aí para descrever esse caos, né? Então, assim, acreditando nesse sonho, desse resgate do projeto de vida de Jesus, que é a nossa iluminação, é o nosso mestre, né? É o nosso guia, assim, espiritual. Então, a gente vai criando essa possibilidade de existir um espaço que acolha esses pensamentos desses novos autores que pensam diferente, né, desse discurso hegemônico que a gente tem aí, que predomina na maioria das igrejas cristãs, principalmente a católica e as protestantes históricas e as evangélicas e pentecostais e desdobramentos. Então, assim, é um espaço que me acolheu, porque o meu texto, né, e as minhas reflexões é sempre para esse lugar de ajudar o leitor a refletir o que significa ser cristão, o que significa dizer que eu sigo Jesus de Nazaré, né? Então, não faz sentido eu dizer que sou cristão quando eu levanto bandeiras de discursos de ódio. Então, não faz sentido Então, assim, todo o trabalho que a Metanoia tem feito, e nesse caminho de 15 anos, e eu como autor agora me sinto muito privilegiado e feliz de estar entregando textos, né, que irão reeducar as pessoas evangélicas e católicas o que é ser cristão, né? Então, assim, eu estou falando... não é só a minha fala, grandes teólogos têm criticado que o nosso país, o Brasil, o IBGE pode até dizer que ele é predominantemente cristão, mas ser cristão precisa resgatar o fundamento dessa espiritualidade cristã que a gente conversa tanto, que é a pessoa de Jesus. Então, a espiritualidade cristã, ela tem uma pessoa, é a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, a gente tem que resgatar isso daí. Então, todo o nosso empenho é nesse sentido, né? Então, sempre que eu escolho um tema, como foi, por exemplo, o último livro, Um Passo e um Beijo, para resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, mas sempre colado na espiritualidade de Jesus de Nazaré. E mostra, não faz sentido você produzir discursos de ódio quando você diz que segue Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré não produzia discurso de ódio, ele produzia discurso de inclusão, de compaixão, de misericórdia, de toda uma comensalidade ali, sempre ele estava ali comendo, né, com as pessoas. Então é muito diferente. Então é tipo na contramão mesmo, é na contramão do que a gente vê hoje, os projetos de poder das igrejas, né? Então é por aí. Ô, Rob, você está falando e eu estou aqui pensando uma série de coisas, né? Porque são 15 anos de trajetória. Inicialmente, o nosso intento, o nosso querer era justamente levar essa mensagem, né? Fissurar o cristianismo hegemônico no Brasil, sim, que é patriarcal, que é homofóbico, que é sexista, que é machista, sim, e muito, muito excludente. E, lamentavelmente, a gente vive esse tempo, né, de um cristianismo de aparências e de muito pouco fruto na sociedade. E são 15 anos, né, de uma trajetória que começou a partir desse pensamento cristão, mas que se ampliou, né, a partir desse norte, né? O norte de que o centro do cristianismo é o amor, né? E o amor que precisa ser desdobrado em ações, né? E que são ações que não podem ser para um grupo seleto de pessoas, né? Tem que ser para todas as pessoas. E a editora Metanoia, ela se fez a partir desse pensar, né? Para as pessoas que nunca conheceram a nossa editora e que estão escutando essas palavras, pode parecer até estranho, um pouco absurdo, né? Como é que é isso? Peraí, eu não estou entendendo direito. Essa editora foi formada por 2 casais LGBTs, o Rob e o Gessé, a Leia Maria Luísa. Ela queria publicar literatura cristã inclusiva, mas isso não é incompatível? Não, muito pelo contrário, né? A nossa missão, né, de vida e aqui na editora é justamente isso, construir através da literatura novas formas de ver o mundo de uma perspectiva cristã, mas não aquela cristã do gueto, do que se você não fizer parte da igreja tal, você não faz parte do céu, você não vai para o céu, não, muito pelo contrário, né? Pensando a partir da perspectiva cristã do amor, que desdobra, sim, todos os valores necessários à construção de uma civilização onde todas, todos e todes caibam, né? Uma civilização que permita cidadania, comida na mesa, abrigo, roupa, emprego, lazer para todas as pessoas, porque é nisso que a gente acredita, né, Rob? Com certeza. E foi a partir dessa perspectiva que a Metanoia mesmo se ampliou, ela cresceu. A gente percebeu que, na verdade, o que a gente acreditava era muito maior do que um segmento religioso que a gente representava, né? E a literatura que a gente acredita, ela vai para além de qualquer segmento religioso. Ela quer se espraiar a partir do amor, desse valor maior. Não é à toa que seu último livro, né, Um Passo e um Beijo, ele, a partir da oração de São Francisco, que é a oração do perdão, ele professa esse modo de ser e de estar no mundo, né? E aí eu fico muito feliz com essas trajetórias nossas, né? Juntas, depois separadas, depois nos unindo de novo, né? A partir dessa concepção de mundo, né? Uma visão de mundo que inclua todas as pessoas. Sim. E aí, pensando nesse modelo que a gente criou para nós e para a nossa editora, né? Eu penso nos selos que a gente criou, né? Não caberia mais uma única linha editorial. Então, lá dentro dos 3 primeiros anos iniciais da editora Metanoia, a gente percebeu isso, que o nosso caminho ele precisaria ser muito maior, muito mais amplo do que tratar a literatura como um segmento religioso. Então, a partir da nossa crença, da nossa visão de mundo, a gente ampliou. E criamos, então, alguns selos editoriais, né? O selo Mundo Contemporâneo,
que abarca questões técnico-científicas, que abarca questões culturais, e traz a poesia, e traz o romance, né, para dentro da nossa vida, da nossa editora e do mundo que a gente quer construir. O selo Crianças Diversas, que é um selo lindo e que trata de forma lúdica, com aquele linguajar infantil ou infanto-juvenil, de temas que são importantes para a sociedade. A gente não quer livros infantis meramente infantis. A gente entende que a literatura infantil ela é ampla, ela é muito mais do que você tratar questões de ludicidade, né? É tratar numa linguagem acessível questões que são importantes para o crescimento, né, das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, tratar questões como o racismo, né, como a questão da inclusão de pessoas com deficiência, né, são questões importantes e que precisam ser discutidas a partir da tenra idade, né? Tratar questões importantes da nossa comunidade, a comunidade LGBT, como as identidades de gênero, como as orientações sexuais, são importantes serem discutidos e terem o livro como ferramentas para famílias e escolas discutirem essas temáticas de uma forma científica, não de uma forma preconceituosa, cheia de achismos e cheia de discriminações, mas de uma forma onde a gente possa ampliar a mentalidade das pessoas e dos nossos jovens para que a gente possa coexistir respeitosamente, independente da cor da pele, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, independente de onde a pessoa mora, né, da sua condição econômica, porque é isso que a gente acredita, na construção de um mundo onde a gente pode e deve buscar igualdade, né? Através da equidade, que é tratar de forma diferente os diferentes. A gente vem de uma formação eurocêntrica, né, e muito hierarquizada, que valoriza quem? Valoriza quem tem dinheiro, quem tem posses, valoriza quem é branco, valoriza quem mora nos lugares privilegiados, né? E a gente compreende o nosso fazer, a nossa literatura, de uma maneira a que busque igualdade na nossa sociedade. Então, os temas que a gente traz através dos nossos selos editoriais, inclusive o do Crianças Diversas, são temas que fazem as pessoas refletirem e fazerem metanoia. E a importância da editora Metanoia, tipo assim, como eu sou do mundo da teologia, o mundo da teologia é um mundo muito restrito também, né? Porque, assim, as casas que produzem a teologia são casas, a maioria confessionais no nosso país, né? Nós temos as grandes universidades, mas elas são confessionais mesmo sendo reconhecidas pelo MEC. Então, assim, esses temas que são muito delicados, e muitos não querem nem tratar desses temas sobre a identidade de gênero, orientação sexual e como isso se dá dentro do mundo das igrejas. E aí, a gente existindo, né, a metanoia existindo, e os autores também produzindo isso, é exatamente essa combinação muito importante para reeducar as novas gerações também, né? E resgatar toda essa linguagem teológica que um dia foi muito autoritária, que tinha que ser de acordo com esse manual, e a gente fala, não tem que ser de acordo com esse manual, porque a teologia é uma produção de um pensamento humano, né? Então, somos nós, seres humanos, que produzimos a teologia, né, a partir do nosso tempo, da nossa cultura, e da oportunidade que a gente teve a partir de ler determinados autores. Então, assim, essas casas de teologia, elas às vezes ficam muito fechadas e são poucos os teólogos que vão transgredindo e dizendo, não, vamos repensar isso, vamos abrir essas cortinas desse mundo da teologia, e a teologia é feita por nós, né? Então, nós estamos produzindo uma teologia inclusiva, uma teologia que resgata o projeto de Jesus, como um núcleo central aí dessa caminhada e desse segmento, né? E assim, Leia, eu me lembrei também
Agora eu esqueci. De vez em quando acontece isso, é normal. Faz parte. Você vai lembrar e volta, nesse papo, não tem problema não. Já que é bem formal, né? Eu tenho que ser honesto, né? Eu esqueci. Tranquilo, com certeza. Estava falando dos selos Sim. da editora Metanoia. Temos então o selo Namastê, Sim. que é um selo sobre espiritualidades, né? Você é um teólogo cristão, mas a tua teologia, ela reflete o agir do divino no mundo, Sim. em todas as suas formas de expressão. Então entendemos que abrir um selo sobre espiritualidades ampliava o nosso pensar no amor, né? Então é um selo que tem várias publicações sobre religiosidades diversas, inclusive de matriz africana, de matriz oriental, o que muito nos orgulha, porque a gente entende que o sopro do divino, que no cristianismo a gente chama de ruá, né? O sopro da ruá, ou pneuma, né? Ele sopra da maneira que quer, aonde que quer, da forma que quer. E quantos autores e autoras maravilhosas nós temos que trazem nas suas espiritualidades, nas suas religiosidades, né, tanto acréscimo a tudo aquilo que já existe, né, mas que nós queremos levar para o mundo. Destaco aqui uma autora querida, que é a Cleo Abene Martins, nossa, uma autora de matriz africana, que nos honra com as suas obras, né? E destaco aqui outros autores também, que não só no âmbito da religiosidade, mas no âmbito das questões da sexualidade e de gênero, também trazem através das suas ideias, das suas pesquisas, né, das suas poesias, trazem esses temas de uma forma objetiva, mas também de uma forma amorosa, Sim. de uma forma empática, né, que permite a quem lê se sentir incluído, né? Eu penso, e uma das coisas que me fez estar no âmbito editorial, aqui com a editora Metanoia, foi pensar na minha adolescência. Eu, como uma adolescente LGBT, uma menina lésbica, dentro de um contexto cristão, sem referências, né? Me achando a pior de todas as pessoas, isolada, sozinha, né? Se um dos livros que hoje a gente publica tivessem vindo à minha mão, Sim. na adolescência, eu acho que a minha adolescência teria sido mais feliz. Então, o meu desejo, né, com o que a gente publica é isso, que as pessoas se sintam acolhidas e representadas. A literatura, ela funciona como um espelho. E o que a editora Metanoia se pretende é isso, servir de espelho para tantas e tantas pessoas que ou se sentem sozinhas por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, ou por conta da sua orientação religiosa, por conta da sua fé, que muitas vezes, por conta do cristianismo hoje ser uma fé hegemônica, né? E muitas vezes servir de arma para massacrar, para humilhar a fé alheia, né? E tantas pessoas se sentem assim, humilhadas e menores por conta de uma hegemonia religiosa que existe no nosso país e que não tem empatia, né? E que muitas vezes é guiada por questões comerciais e ideológicas, ao invés de ser guiada por aquele amor inicial que abriu a nossa conversa aqui a partir da figura de Jesus de Nazaré, né? E o que você falou, Leia, aí eu me lembrei da minha fala, é que hoje eu trabalho muito o resgate da dimensão da espiritualidade como um primeiro momento para depois a gente desenvolver e potencializar a religiosidade, né? Então isso é muito importante. As estatísticas aí sobre religião mostram que está aumentando muito o percentual das pessoas sem religião.
Por quê? Porque tem um grande descrédito em relação à igreja e às religiões. Mas a gente precisa resgatar para todas as pessoas que todos nós possuímos uma dimensão da espiritualidade. E essa dimensão ela não pertence a nenhuma igreja. A religiosidade ela pode potencializar a minha espiritualidade, mas isso é uma escolha segunda. É um momento segundo que eu me identifico com o cristianismo, porque Jesus de Nazaré, o que ele falou, o que ele pregou, o que ele testemunhou, os encontros da vida dele, fez sentido. Então aquele dali me inspira e eu vou seguir ele, Jesus de Nazaré, como meu mestre. Mas é um segundo momento. Então isso é muito importante para que as pessoas não percam de vista a beleza e assim o lugar que tem a dimensão da espiritualidade, né? Que a gente pode alimentar a nossa espiritualidade, e um conceito bem aberto de espiritualidade é tudo aquilo que faz sentido e lhe conecta. Então ela pode passar por uma religiosidade, mas não necessariamente. É isso. Né? E eu acho bem importante a gente também resgatar isso e tirar desse lugar, às vezes muito dessas gaiolas, desses cativeiros religiosos e de igrejas, porque eu só vou ter comunhão com o sagrado se eu estiver dentro de um sistema religioso. Não, ele pode ser, mas tem que ser com ternura, com amor, com sentido, né? E não como uma manipulação da religião, utilizando o fator medo, que muitas usam, né? Para poder segurar e controlar ali as pessoas. Na verdade, esse nosso segmento, né, que a gente chama de teologia inclusiva, sim, visa fissurar o sistema. Né? Nós estamos aqui para fissurar. E temos muito orgulho de ser um ponto forte da nossa editora. Né? A gente chama, a gente inclusive já ampliou de teologia inclusiva para teologia queer. Sim. A gente tem como autores pessoas, inclusive quero citar aqui o autor André Muscoff, né, que é coordenador editorial de uma série, né, que a gente tem aqui chamada de Teologia Indecente, sim, a partir da teologia de Marcela Altauride, uma grande teóloga que pensou justamente dentro do âmbito cristão, teológico cristão, pensou as questões da sexualidade, né, sempre hegemonicamente vistas a partir do espectro do pecado, né, e Marcela nos traz uma nova possibilidade, vê-la a partir da bênção, o nosso corpo, os nossos desejos, o nosso amor enquanto bênção. E André Muscoff, então, traz para a editora Metanoia, né, a série Teologia Indecente. Já contamos aí com 7 volumes e vamos lançar este mês de dezembro os volumes 8 e 9, de autoria do querido João Melo, lá na Igreja Batista do Cominho. Estão todos convidados. E, enfim, a gente vem fazendo essa trajetória mesmo de desconstrução, né? Sim. Então, tanto no âmbito da religiosidade cristã, quanto no âmbito das questões da diversidade sexual. Eu queria aproveitar para destacar aqui alguns autores e autoras que estão aqui assistindo. Oi, gente! Hoje é o dia do nosso aniversário e eu quero muito agradecer a vocês. Eu estou vendo aqui Ana Carla Rosa, estou vendo o Aaron lá de Brasília, estou vendo a Adriana Rolim, André Muscoff, querido, né? O querido Marcos Lorde, Janaína Leslão, lá de São Paulo, né, autora da Princesa e a Costureira, a gente conversou sobre ela hoje, um grande best-seller aqui da nossa editora. Enfim, pessoas lindas que acompanham a nossa editora há muitos anos, né, familiares queridos aqui que são nosso porto seguro e torcendo sempre pelo nosso sucesso. Minha comadre Débora, meu sobrinho
Wallace, meu sobrinho João Pedro. Que maravilha ter vocês junto com a gente nesse momento tão especial, né? A gente achou que não ia falar muito, mas acabou falando, né, Rob? Sim, então, é verdade. vamos dar um caminho aqui pra gente encerrar os trabalhos daqui a pouquinho, Tá porque certo. o tempo foge, como Sim. disse o nosso Rubem Alves, e a gente tem que cuidar daquilo que é essencial, né? Então a gente já falou dos nossos selos editoriais, o que muito nos honram. Quero deixar então aqui registrado o nosso agradecimento incomensurável às nossas autoras e autores por acreditarem no nosso trabalho, por confiarem no nosso trabalho. Então são pessoas a quem nós devemos muita gratidão, mas que também muito nos orgulham, porque nós acreditamos no que essas pessoas escreveram, nós acreditamos nas suas ideias, nas suas propostas, nas suas histórias. Então, são parcerias profícuas, de profundo respeito e de admiração. Muito obrigada por vocês acreditarem no nosso trabalho, muito obrigada por vocês caminharem com a gente nesses 15 anos. Não poderia deixar de falar também que são 15 anos de participação em trilhões de eventos, né? Uma característica da nossa editora é que a gente é uma editora do caminho. A gente vai onde o povo está. Então a gente vai na praça vender livro, a gente vai nos festivais, a gente vai nas feiras, a gente vai nas bienais que consegue ir, a gente vai nos festivais, sabe? É maravilhoso olhar para trás e ver que a gente já percorreu tantos lugares desse nosso Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil, sabe? Então, a gente se entendeu, se construiu também como sendo uma editora acessível. A gente quer estar onde as pessoas estão. E isso nos faz muito felizes, porque a gente está numa feira e uma mãe chegar para a gente e falar assim: olha, eu acabei de saber que a minha filha é lésbica, que livro que eu posso dar para ela? Que maravilha, né? É muito emocionante. É muito emocionante. Né? É emocionante, por exemplo, saber que a gente lançou esse ano um livro infantil chamado Sol que Virou Lua, que é um livro em linguagem neutra, né? A linguagem neutra que é tão controversa, né? Principalmente para quem defende a língua portuguesa, né? Como se a língua não fosse algo dinâmico, né? Mas que defende as normas tão estáticas. A gente tem esse orgulho de subverter a norma e de apresentar uma nova forma de se ler, uma nova forma de se falar, né? Então a gente fica muito feliz com esse perfil que a editora desenvolveu ao longo desses 15 anos de muito trabalho, mas também de muito aprendizado e de conhecimento de pessoas e lugares fantásticos. Por fim, eu queria falar de uma questão que vem sendo um divisor de águas para a Metanoia, que é a Metanoia. Ela vem passando em editais de fomento da Secretaria de Cultura. Isso chancela a nossa editora, sabe? Então, desde 2015, a gente vem submetendo projetos a editais públicos e já conseguimos executar muito exitosamente 4 editais que já fazem parte do circuito cultural da cidade do Rio de Janeiro. Eu destaco aqui, em 2015, o concurso de contos e poesias homoafetivas, né? Em 2016, a gente tentou o edital, conseguimos, mas houve um gap cultural na cidade do Rio de Janeiro, de 2016 a 2020, justamente porque a cidade foi gerida por pessoas fundamentalistas religiosos que simplesmente desqualificaram o setor cultural e, com isso, a literatura, num âmbito geral, foi afetada. Mas, em 2021, os editais voltaram à baila e nós entramos novamente e ganhamos em primeiro lugar em literatura e executamos em 2022 a primeira edição do Prêmio Conceição Evaristo de Literatura da Mulher Negra, né? São 2 concursos onde a gente
abre a possibilidade de autores, tanto autores da comunidade LGBT, quanto mulheres negras cariocas, de apresentarem as suas obras. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país é feito por pessoas talentosíssimas. O que o poder público precisa é gerar oportunidades. E os editais culturais, eles são essas oportunidades. E editoras como a Metanoia têm a ousadia de propor projetos que são projetos divisores de água, né? Então, o que a gente escuta das nossas autoras, por exemplo, do Prêmio Conceição Evaristo, e esse ano, 2024, nós executamos a 2ª edição desse prêmio, né? É do orgulho que elas têm em participar. Algumas autoras dizem, eu jamais imaginei que eu pudesse publicar a minha poesia ou o meu conto. Então, com essa oportunidade, quantas pessoas maravilhosas iniciam suas carreiras literárias. É verdade. Né? Então, a gente entender que esse espaço é um lugar de trazer as pessoas para dentro da literatura, para dentro do âmbito da cultura, né, na nossa cidade, e isso nos honra muito. Ano passado, a gente fez a 2ª edição do concurso de contos e poesias, e aí a gente ampliou contos e poesias LGBTQIA+, porque é isso, né? Quanto mais pessoas ganharem visibilidade e lutarem por seus direitos, melhor fica a nossa sociedade, mais diversa, porque é na diversidade que a gente encontra complemento, né? É a diversidade que nos ensina aquilo que a gente não sabe e que nos tira da nossa zona de conforto, né? Para lugares inimagináveis e muito melhores de onde a gente estava. Então, saber que a gente está nesse lugar oportunizando a tantos autores e autoras, né, a oportunidade de publicarem suas obras, isso é um motivo de maior orgulho para a gente. E eu acho que isso é que coroa, na verdade, os nossos 15 anos. Né? A editora Metanoia, então, ela vem nessa trajetória, inicialmente pensando uma linha editorial, né, focada nos nossos valores, nas nossas crenças, naquilo que a gente queria apresentar. E à medida que a gente foi caminhando, ela foi ampliando, né, os seus saberes, os seus conhecimentos e abraçando novas ideias, novas palavras, novos conceitos e aprendendo com isso. Né? Eu acho que a máxima aprender a aprender, ela nos move aqui na editora. E com esses movimentos, né, culturais que a editora Metanoia ela foi criando, né, a gente entendeu que a gente não cabia mais dentro do que a gente chama de editora Metanoia. Né? Nós fazemos hoje em dia mais do que uma editora faz. A gente faz cultura. A gente faz cultura a partir da literatura. Por isso, nós ampliamos o nosso escopo jurídico e de trabalho. Nós somos Metanoia, editora, comunicação e produção de eventos educacionais e culturais, o que nos coloca num outro âmbito, né? Então, o que a gente quer? A partir da literatura, criar formas de expressão da cultura, que vão interfacear com a música, com o teatro, enfim, com as artes plásticas e com toda a beleza que pode ser produzida pelos seres humanos. Que maravilha, é para isso que a gente está aqui. Né? Que ampliação. Não é? Então, hoje, a gente crê que é a metanoia cultural. Né? Essa metanoia, essa casa que parte para novas visões de mundo, para novas formas de escrever, de falar, de se comunicar, de interagir, de se relacionar, de amar, enfim, né? Metanoia para o nosso mundo, né? Menos armas e mais livros, menos guerras e mais arte. É disso que o ser humano precisa, é disso que nós precisamos
para construir um futuro melhor para gerações que estão vindo aí. Com né? certeza. Eu acho que é isso que elas esperam de nós, né? Que a gente produza arte, magia, alegria, né? Diversão, ludicidade, compromisso, empatia, solidariedade, enfim, tantos valores que partem das palavras das nossas autores e dos nossos autores através dos livros que a gente publica, e é isso que nos dá muito, muito, muito orgulho. Bom, estamos caminhando aí para o nosso fim. Sim. Roberval, você esqueceu de fazer sua audiodescrição, então, por favor, faça sua audiodescrição para alguma pessoa não vidente que esteja nos escutando saber como você é lindo e maravilhoso, né? E depois eu vou dar mais 2 avisozinhos e vou convidar a todos, todas e todes a fazerem o brinde dos 15 anos da Editora Metanoia conosco. Certo. Pode ser? Antes da autodescrição, você falando isso tudo com tanta emoção, eu me lembrei porque a Metanoia me cativa tanto e me emociona tanto. Porque quando eu olho para você, Leia, além de amiga, mas você passa muita ternura, né? E aí, como a gente está no início do advento, né? Do tempo do advento, então toda essa gestação, né? Que você apresentou aqui da Editora Metanoia, essa ampliação, esses sonhos que estão gestados, né? E me lembrou muito de Maria. Então eu te vejo muito nesse lugar dessa ternura, né? Que você oferece para a gente e você acolhe a gente com muito amor, com muita ternura. Isso é encantador. E isso é o que me faz vibrar e me sentir muito orgulhoso de participar da Editora Metanoia, né? Então, eu sou um homem branco, né? De estatura baixa, cabelos grisalhos, já estou com 54 anos. Sou filho de pais nordestinos, lá do Rio Grande do Norte, né? Eles saíram do grande sertão e nasci em Natal. Então, um pouco da minha autodescrição seria essa. E sou cristão de tradição protestante, ecumênico, e sou um teólogo LGBT, vamos ver como a gente fala, né? É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, assim, Leia, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de, mais uma vez, ser tão tocado pelas suas palavras. Você sabe disso, que eu sempre lhe admirei há muito tempo, já faz muitos anos. É recíproco esse amor. Né? E te vejo nesse lugar de muita ternura, e é isso que o teu coração nos oferece para a gente que está aqui trilhando esse caminho para publicar nossas reflexões, nossos textos. E muito obrigado por essa oportunidade. Ô, meu irmão, é um prazer enorme abrir esse novo momento da Editora Metanoia. Metacast vai ser um novo canal de comunicação da Editora Metanoia, e a gente vai trazer vários autores e autoras nossos, apresentar nossos lançamentos, enfim, vai ser um novo meio de interação entre nós e também com os nossos leitores e leitoras, né? A gente já está quase terminando, mas eu não poderia deixar de agradecer a nossa equipe, né? Eu e Malu, a Malu sempre fica nos bastidores, né? Esse é o jeitinho dela e eu respeito profundamente, mas ela, eu não poderia deixar de falar dela como a pessoa que conduz essa editora, né? Se eu sou a cara, se eu apareço mais, se eu falo mais dos nossos valores, dos nossos sonhos e dos nossos projetos, sem a Malu nada disso seria possível. É porque verdade. É ela, juntamente com a Carol e com o João Pedro, que fazem a Metanoia acontecer cotidianamente. É um trabalho incessante, às vezes insano, mas que eles levam com toda a dedicação, com todo o carinho, acreditando no projeto
que a gente tem enquanto editora, né? Quero agradecer também ao nosso produtor cultural, o Marcos Lorde, que nesses concursos que a gente vem executando, é uma pessoa-chave, é uma pessoa que está na liderança para fazer os nossos saraus literários acontecerem, juntamente com a Carol e o João Pedro. Então, Marcos Lorde, receba o nosso reconhecimento, o nosso carinho. Obrigada por você caminhar com a gente. Quero agradecer também ao Matheus, que hoje é o nosso técnico de som. Matheus é um sobrinho querido, namorado da Carol, que a gente já incorporou aqui na Metanoia. Obrigada, querido, por tudo que você faz pela gente. É muito bom caminhar contigo também. Então, queria informar que essa live vai ficar salva no perfil da Metanoia aí do Instagram, que é @metanoiaeditora. Então, divulguem para quem vocês acharem interessante, né? Revejam. Eu acho que esse bate-papo com o Roberval foi muito gostoso e eu espero que seja o primeiro de outros. Ah, que bom. Né? Quero dizer também que a comemoração oficial dos 15 anos da Metanoia e o encerramento do Prêmio Conceição Evaristo de Literatura da Mulher Negra será no próximo dia 6 de dezembro, agora, sexta-feira, às 18 horas, no Instituto Casa das Pretas, que fica lá na Rua dos Inválidos, 122, na Lapa. Então, venha tomar um frisante com a gente, um suco, um refrigerante. Venha dar um abraço na gente, você que é autora da Metanoia, você que é nosso leitor, venha, se puder, sexta agora, dia 6, a partir das 18 horas, lá na Casa das Pretas, então, estaremos lá para te dar um abraço e para fechar a exitosa programação do Prêmio Conceição Evaristo de Literatura da Mulher Negra, com nossas autoras, com distribuição gratuita das duas coletâneas desse prêmio, uma coletânea de contos, outra coletânea de poesias, e um sarau com as autoras que estiverem lá presentes. Então, vai ser um lugar de encontros, um lugar de poesia, um lugar de literatura, para a gente fechar esse ano e celebrar os nossos 15 anos de existência. Então, para isso, eu quero terminar fazendo um brinde com vocês. Vem Lorde, vem João Pedro, vem Malu. A gente vai fazer um brinde. Matheus, tudo bem aí? Levantou a câmera ou tem que ficar abaixado? Levantar. Pronto. Já tá abaixado? Pode levantar. Pronto. Então a gente vai levantar e vai agradecer a todo mundo pela audiência e pela paciência e dizer que os próximos 15 anos estão aí, a gente espera contar com vocês. Vida longa, Metanoia! Vida longa! Vida longa! É isso! Oi?